estamos levantando uma geração de filhos e filhas a andarem no propósito original de Deus para as suas vidas, até vermos cidades transformadas pela influência de uma geração restaurada. Pessoal, hoje eu tenho o privilégio de ter conosco o Adriano, pastor Adriano Viana, lá da Igreja Videira, em Novo Hamburgo. Pastor Adriano também faz parte da nossa rede Catch the Fire, e é aquele tipo de pessoa que a gente não sabe que vai encontrar no meio do caminho, mas quando encontra é amor à primeira vista. Desde o dia que eu vi o Adriano, a gente se conectou. É um homem de Deus mesmo. Ele tem um trabalho incrível lá em Novo Hamburgo. É um homem que eu confio, um homem que tem se tornado amigo, e veio agora com a família toda. Então a gente tem a Kézia ali atrás, nós temos a Esté, que já deve ter descido, que é a mais velha, o Joaquim, e cadê a bebê? Foi embora. Que bom, com 1 ano e 3 meses já vai ficar lá sozinho. Então tá bom. Então nós ficamos felizes em ter cada um deles aqui, ficamos gratos, e eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado hoje de manhã. Então eu quero pedir a você, abra o seu coração. O Adriano vai estar com a gente agora de manhã e vai estar com a gente à noite, tá? Não vai repetir a palavra, vai ser 2 palavras diferentes. Então, se você puder voltar, volta, vamos celebrar a noite. Mas eu quero te convidar, traz alguém para estar com a gente, para receber do Senhor, para receber uma oração, para receber um toque. Antes de eu chamar o Adriano aqui, eu queria que você baixasse sua cabeça, eu quero orar por você. Eu sinto de liberar algo sobre a igreja. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua presença com o teu povo aqui. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem se feito presente. Obrigado porque milagre, Senhor, é consequência da expectativa que nós temos em Ti. E eu tenho certeza, nesse ambiente que nós temos expectativa, a Tua presença já está manifesta, desde o momento, Senhor, que nós pisamos e começamos a cultuar ao Senhor juntos. Mas nesse momento eu quero ser obediente ao Senhor, e eu quero orar por algumas coisas sobre a vida do Teu povo. Deus, eu quero orar por visão. Primeira oração que eu quero fazer é pedindo visão. O Senhor me mostrou pessoas com óculos escuros, algumas pessoas com vendas. Então que nesse momento caiam as vendas, Senhor, e que os olhos se abram para que possamos enxergar exatamente o que o Senhor tem para nós. Algumas pessoas provavelmente nessa manhã podem estar aqui, Senhor, buscando uma resposta, esperando algo do Senhor, buscando ouvir a Tua voz, mas não consegue enxergar um palmo à sua frente. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão agora sobre essa pessoa, é o que nós pedimos, e com a Tua graça, que é uma graça abundante, abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Senhor, eu quero orar também para ouvidos, pelos ouvidos. Ouvidos em nome de Jesus, ouçam. Ouvidos, ouçam no reino do Espírito. Deus, quantas vezes nós tomamos decisões e a gente está tomando pelas circunstâncias, mas não ouvimos o Senhor. Então agora eu quero pedir, Senhor, que possamos ter diante de Ti o temor de não dar um passo até que o Senhor fale, de não fazer nada até que o Senhor diga. E se o Senhor não está falando é porque não é tempo, e o Senhor continua cuidando. Mas não nos deixe nos preocupar a ponto de agir pela nossa própria vontade. Por isso eu quero pedir agora em nome de Jesus, ouvidos espirituais abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Ouvidos espirituais abertos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Senhor, aqueles que o Senhor está me mostrando, que está recebendo como um bebê no colo, não apenas um bebê físico, Senhor, mas eu creio que Deus está entregando hoje ministérios a algumas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, que ministérios sejam liberados. Eu não sei porque o Senhor está fazendo isso exatamente hoje, me mostrando, mas eu quero bem dizer o que o Senhor está dizendo. E que todo ministério que está sendo entregue hoje seja entregue no ambiente onde pessoas creiam, mas acima de tudo que se responsabilizem em cuidar daquilo que o Senhor está colocando nas mãos. Eu vejo semente também, o Senhor jogando semente sobre muitos de nós. A semente é a palavra que vem em nós, e toda a palavra do Senhor sobre a sua vida, ela não voltará vazia. Por isso nesse momento eu quero trazer à memória toda boa palavra do Senhor a seu respeito, toda promessa que um dia Deus disse sobre você, toda declaração que o Espírito Santo declarou sobre a sua vida antes da fundação do mundo. Eu quero declarar que essa palavra frutificará e que ela será
tão frutífera que prosperará a 100 por 1, isso é plenamente, não terá perda. Eu oro, Senhor, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água cristalina. Continue com seus olhos fechados. O Senhor está fazendo algo aqui nessa manhã. Eu vejo que o Senhor está movendo entre nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio que exista pelo menos uma pessoa que tem ouvido, pelo menos no último mês, Deus dizendo para você: não temas e pise nas águas. Não temas, pise nas águas. Você tem ouvido essa palavra em específico: pise nas águas. Dê o passo para as águas. Se você está aqui, você vai se colocar de pé, porque eu quero bem dizer o que Deus está dizendo para você. Simplesmente pise nas águas. Você tem ouvido do Senhor, dá esse passo. Se você tiver, não me fale ao final, me fale agora, tá? Pastor, sou eu essa pessoa, não vai funcionar no final. É só o Deus abençoe, Deus abençoe. Porque eu tive uma visão, uma impressão de águas subindo aqui. Eu vi o Senhor dizendo, pessoas que ouviram: pise nas águas, pise nas águas. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas pessoas que ficaram de pé, que testificam a tua palavra. As águas é o oceano que o Senhor tem colocado diante deles, e o que o Senhor tem colocado diante deles jamais é para tragá-los ou fazê-los naufragar, mas é para demonstrar uma estação que está começando, para que eles vivam da fé. Assim como Hebreus capítulo 10 fala: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus está chamando vocês para largar algumas coisas que tem a ver com empecilhos, que tem a ver com pesos, com âncoras, que muitas vezes faz com que vocês não creiam totalmente. O Senhor está dizendo com clareza para você: marque o dia de hoje. Está se começando uma nova estação, onde desafios de fé virão, e quando vocês estiverem diante de desafios, vocês não precisam ter medo, porque vocês já receberam a palavra do Senhor dizendo: pise sobre as águas e ande. A partir daí vai surgir dos desafios muitos testemunhos de milagres, muitos testemunhos de vitória, e muitas bênçãos virão. Então eu quero abençoar o que Deus está fazendo na vida de vocês, e que vocês recebam agora essa porta aberta, para que vocês entrem nessa nova estação. É uma nova estação, onde vocês serão provados na fé, pela fé e para viverem em fé. E a palavra do Senhor Ele está fazendo isso porque Ele chamou vocês para coisas mais profundas. Abençoamos a vida de vocês. Quem estiver do lado, dá um abraço nessa pessoa, por favor. Recebe esse abraço como um abraço do Pai, um abraço do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Pastor Adriano, vem cá, querido. Glória a Deus. Tenho absoluta certeza que a gente vai ser muito, mas muito abençoado. Então abra seu coração, abra seus ouvidos espirituais. Cara, deixa Deus te usar. Libera tudo que Deus colocou no seu coração, sem medo e sem temor. Eu coloquei uma pressãozinha nele, eu falei assim: cara, você vem para cá, para pregar tudo que eu prego, era melhor não ter vindo, porque se prega o que eu prego, não precisa de outro, então prega alguma coisa diferente de mim. Mas eu estava brincando com ele. Você vai falar o que Deus colocar no teu coração. Adriano é uma bênção. Ele não sabia que Deus tinha marcado um encontro com ele em Londrina, um encontro com hora, com segundo dia. Ele veio sem saber, mas Deus já estava sentado aqui esperando o Adriano, e ele está saindo daqui surpreendido com o nível de visitação e de confirmação que Deus fez na vida dele esses dias. E é isso aí, porque Deus te espera de volta lá. Você tem um povo, e é um novo tempo para você. Deus abençoe, fica à vontade. Bom dia. Tudo bem, queridos? Obrigado. Gente, uma alegria poder estar aqui nessa manhã. E de fato esses dias em Londrina foram preciosos. Não só porque Deus marcou um horário comigo, mas o fato de poder estar aqui. Eu amo muito o pastor de vocês, e estou profundamente impactado com a recepção de todos, com o carinho de cada um que nos recebeu nessa manhã. A forma como nós somos recebidos expressa exatamente a forma como o pastor de vocês age, e eu sou apaixonado por ele. Eu andei, na verdade vou rodar, 1.300 quilômetros só para vir ver eles.
Eu coloquei meus filhos dentro do carro, tudo só para vir ver eles. Eu não precisava pregar, eu ia estar aqui com vocês de manhã, numa boa, mas eu vim por causa deles, eu queria estar com eles. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Novo Hamburgo, e nós, depois de um grande tempo, sem umas férias bacanas, nós tivemos umas férias esse ano legal, lá em Santa Catarina, um presente do Senhor também. E aí eu disse para a Kézia, vamos ir até Londrina. Nós nunca fizemos uma viagem dessa, é a primeira vez. Mas vamos até lá para estar com o Paulo, estar com a Anne, estar com os meninos, com a Sarinha. E realmente são dias tremendos. Eu amo demais o Paulo. E para mim ele tem sido como um mentor na minha vida, tem me abençoado tremendamente. Ele tem ido na igreja de 1 a 2 vezes no ano, lá no Rio Grande do Sul, e tem nos abençoado demais. Então é um prazer gigante estar aqui com vocês nessa manhã. Eu pastoreio a igreja Videira lá em Novo Hamburgo por volta de 8 anos. Nós estamos com um trabalho lá e temos recebido muitas coisas do Senhor. Ainda não sou pastor de tempo integral, ainda trabalho secularmente. E temos levado uma vida, eu costumo dizer que nós temos uma jornada dupla lá, porque eu trabalho até às 18 horas, depois às 18 começa a minha jornada dupla, daí vai mais ou menos das 18, às vezes até às 20, às vezes 21, 22, a gente vai assim, nós estamos correndo muito, e eu aprendi a correr muito também com o pastor de vocês devem saber já, né? O homem é milhões, ele não para nunca. E quando ele vai lá, eu tomo um gás e corro mais uns 6 meses assim, porque o cara não tem parado. Mas eu queria pedir que a minha esposa viesse aqui um pouquinho. Vem cá, diz para eles como é maravilhoso ser casado comigo, né? A minha esposa chama Kézia, uma das filhas de Jó, que segundo a Bíblia foram as mais belas mulheres da terra, né? E nós estamos casados há 17 anos. É isso, né? Estou certo? Eu sei melhor do que ela as datas. E é importante a gente dar valor para isso, para o casamento, né? Porque tem gente hoje que casa, descasa, casa, descasa. Então nós estamos casados há 17 anos e nosso casamento não é, ou melhor, é um mar de rosas, com muitos espinhos. Né? Quando os nossos filhos estão ali numa atitude de liderança, todo mundo está, quem puxou por quem? Aí eu digo, puxou pela Kézia. Ela disse, não, puxou pelo Adriano. Porque nós dois somos duas faíscas, sabe? Às vezes as faíscas se encostam e dá fogo. Lá em casa é assim. Mas o segredo não está em não ter fogo e viver uma tranquilidade a vida inteira de casado. O segredo está em permanecer casado mesmo diante dos fogos. Né? E isso tem nos sustentado ao longo dos 17 anos como casal. Mas dá umas boas-vindas. Diz aí que o teu marido é maravilhoso. Ele só é maravilhoso porque eu sou maravilhosa, claro, né? Bom dia. É um prazer nós estarmos aqui. Para mim é sempre um privilégio estar junto com esse casal. A Anne, claro, é mais maravilhosa que o Paulo. Tô brincando. Os dois nos edificam muito. E para nós é muito bom estar aqui. Cada vez que a gente está junto, a gente cresce um pouco mais, a gente anda uma milha a mais e para nós é muito bom. E para mim foi muito impactante chegar aqui e ver como vocês adoram a Deus. Eu sou crente desde que eu me conheço por gente, porque os meus pais já eram cristãos. Então eu já andei em muita igreja, né? E eu consigo ver quando o mundo espiritual ele é aberto, quando as pessoas elas adoram a Deus, porque durante o louvor elas se abrem, sabe? Isso foi muito bom, eu me emocionei muito vendo isso, porque às vezes é difícil de chegar numa igreja e já ver de início já o povo adorar. Então vocês são uma igreja privilegiada em ter pastores como a Anne e o Paulo e a Anne, e por ter um céu tão aberto assim, e poder chegar diante de Deus. Então eu fiquei muito feliz, muito emocionada em ver isso. Fiquei muito feliz mesmo.
E como o Adriano falou, né, a gente está 17 anos casados e tem sido, todos os dias tem sido uma luta. A gente vence os gigantes, a gente vence as barreiras, a gente aprende a se amar mais, porque realmente nós somos muita personalidade e às vezes ceder é bem difícil, né? Mas ceder para o bem do casamento e para bem de algo maior, para bem da igreja, daí tu já não pensa mais só no casamento, tu pensa, eu tenho a igreja, tenho os filhos, tenho isso, tenho aquilo, e daí tu vai aprendendo a ceder, e isso vai completando, a gente vai se tornando cada vez melhor, e as faíscas vão pegando fogo, e a gente vai indo e o rastro do fogo vai ficando para trás. Mas é muito bom, porque a gente tem crescido, a gente tem se tornado mais forte para vencer tudo aquilo que vem contra nós, né? Então é um privilégio estar aqui. A gente gosta de provar a Deus, porque a gente é duas faíscas, mas a gente vive junto na mesma casa, a gente trabalha junto, a gente toca igreja junto. Eu nunca vi disso, né? Mas, queridos, olha só, deixa eu compartilhar algo com vocês nessa manhã que tem ardido no meu coração desde quando eu saí do Rio Grande do Sul. E eu venho de uma raiz batista, né? Glória a Deus por um tecladinho. Quando tem um tecladinho de fundo assim é maravilhoso. Mas eu tenho uma raiz batista e domingo de manhã me remete à escola dominical, sabe como é que é? Escola dominical de domingo de manhã, aquele negócio todo. Então deixa eu tentar de uma forma procurar compartilhar uma coisa com vocês que eu entendo que são extremamente importantes para as nossas vidas, que não podem ser deixadas de lado, que são alguns princípios preciosos da palavra de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 10. Ou abra seu smartphone, seu tablet, seu tudo aquele negócio hoje, né? Eu sou um cara meio tradicional, eu lutei para não largar a Bíblia assim. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam espera um pouquinho. Vamos lá então, todo mundo achou. Levítico 10, do verso 1 ao 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Olha só, antes de nós entrarmos no texto específico, deixa eu correr um pouquinho com você sobre o livro de Levítico. Nós vivemos alguns dias hoje,
nossa geração, os dias que nós estamos vivendo, aonde se fala muito em deixar o Velho Testamento para trás e não se usar mais as coisas, porque Jesus veio e editou tudo, fez tudo novo. E tem pessoas que têm pensado fixamente nisso e têm deixado algumas coisas de lado. Mas se você lembrar lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, Jesus diz que ele veio não para deixar com que a lei se passe, não para permitir que a lei fique esquecida. Antes ele veio para cumpri-la. Antes ele veio para testificar tudo aquilo que estava escrito na lei, porque a lei falava dele, a lei apontava para ele. Então ele veio testificar. E vocês, mais do que ninguém, como igreja, como Logos, como eu conheço a palavra dessa igreja, sobre a cosmovisão do Senhor, nós sabemos que cada um tem a sua visão, cada um enxerga às vezes as coisas de uma maneira. Mas o livro de Levítico, ele é um livro que fala sobre leis. Ele é um livro que ele fala sobre algumas regras para sacerdotes, algumas regras de como nós devemos nos alimentar, como o povo judeu deveria se alimentar na época. O livro de Levítico fala um momento específico sobre como o povo ser perdoado. Depois vai falar sobre santidade no livro de Levítico. Então ele fala coisas que são regras, que são doutrinas, vamos dizer assim. E muitos olham para aquela realidade e dizem, não, isso aqui é um monte de lei, isso aqui é um monte de regra para ser seguido. Mas deixa eu fazer você tentar enxergar de outro prisma, de uma outra visão o livro de Levítico. Porque para mim o livro de Levítico nada mais é do que uma carta de amor, aonde o Senhor escreve uma carta de amor para um povo que Ele queria se relacionar. Um povo que vivia em pecado, um povo que vivia impuro, um povo que não conseguia viver em santidade, um povo que se corrompia com coisas simples, um povo que via a glória do céu, a glória do Senhor fumegar no monte, e Moisés descer do monte com a sua face transformada, e eles viram a glória de Deus, eles acharam a glória de Deus sensacional. Depois Moisés sobe o monte, passa-se 40 dias, e o povo não vê mais Moisés descer. Eles, não, nós não acreditamos mais nisso. Arão, vem cá, faz um bezerro de ouro para a gente, nós queremos adorar alguma coisa como os outros povos. Aí Deus fala com Moisés, desce lá para aquele povo, que o povo já se afastou. Então para mim Levítico é uma carta de amor, aonde o Senhor escreve para o seu povo, mostrando o caminho para eles, aonde Ele podia se relacionar, aonde Ele podia ter eles perto, porque Deus não queria que alguém chegasse perto dEle em pecado, para que esse alguém fosse de fato fulminado. O Senhor queria se relacionar com filhos, o Senhor queria ter o povo pertinho dEle, para estar relacionando com Ele. Foi o propósito da criação. Levítico é uma carta de amor, aonde o Senhor prepara um povo em santidade, para estar perto dEle, para viver com Ele. O livro de Levítico vai falar muitas vezes, sede santo como o vosso Deus é santo. O Senhor queria isso, um relacionamento com o seu povo. Então, para mim, esse livro de Levítico, ele é fundamental, e ele traz uma raiz para Israel tremenda. Mas vamos à palavra que nós lemos, verso 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha só, eu quero compartilhar com você, na verdade, 3 pontos, 3 ensinamentos nessa manhã, sobre esse texto que nós lemos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã é o seguinte: não pule etapas
produzindo o seu próprio fogo. Não pule etapas produzindo o seu próprio fogo. Hoje nós vivemos na nossa sociedade uma desconstrução dos valores, dos princípios familiares. Está tudo sendo desconstruído. Da ponta, do cabeça do Brasil, às vezes nós olhamos com uma esperança, e eu acredito que nós precisamos ter esperança, mas nós não podemos nos enganar, porque existe uma ala evangélica que mexe com a política, mas às vezes está longe de estar perto de Jesus. E dia após dia está acontecendo uma desconstrução. É só nós olharmos para as famílias, está se desconstruindo muitas coisas daquilo que sempre foi o propósito de Deus, que foi a ideia original de família. Sempre está sendo desconstruído isso. Aí você vai dizer para mim: pastor, você não gosta da modernidade, não gosta da evolução. Gente, eu gosto, eu acho sensacional, apesar das coisas estarem evoluindo muito, né? Ontem eu estava na casa do vosso pastor e ele ficou indignado que ele não conseguia trocar um negócio na TV. Ele chamou o Dani e disse: como é que o meu filho sabe e eu não sei? E eu fiquei olhando para ele, mas se fosse eu dizia para o meu filho: arruma aqui, e deu, né? Mas eu achei interessante, porque ele quer aprender as coisas. E a modernidade troca. Hoje o seu computador é de última hora, semana que vem ele já é ultrapassado. É assim que funciona. E a modernidade é ótima, é sensacional, mas existem princípios do Senhor que eles são imutáveis. Existem princípios que devem reger a nossa vida, para que nós venhamos relacionar com Deus, para que nós possamos vencer o mundo, conforme diz Romanos capítulo 12, verso de número 1 e número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomem a forma de tudo o que acontece. Deus já estava prevendo que muitas coisas aconteceriam, mas nós não podemos tomar essa forma. Então a modernidade é sensacional, é maravilhoso, mas nós precisamos abrir os olhos para não produzir fogo estranho na nossa vida, para não queremos gerar o nosso próprio fogo. Olha só uma pesquisa: hoje pessoas assistem TV uma média de 25 horas por semana. Ficam na rede social 3 horas por dia. Crianças acabam escutando sobre a palavra de Deus de 30 a 40 minutos no culto de domingo. Apenas isso. Isso são algumas pesquisas, só para nós termos uma ideia. Quanto às vezes se gasta na frente de uma televisão por semana? 25 horas. 3 horas por dia numa rede social. A tecnologia veio e trouxe muitas coisas boas, mas está roubando muitas coisas. Lá em casa minha esposa ensinou a nossa filha a arrumar a mesa, e criou-se a cultura de arrumar a mesa, de sentar na mesa, na cadeira, né? Sentar à mesa, né? Mas a gente senta à mesa, e é olho no olho, e conversa de como foi o dia, de como foram as coisas. A minha filha tem 11 anos, o menino tem 6, e a mais nova agora 1 ano e 3. E obviamente com 11 anos ela já está ali querendo pegar telefone, e é uma loucura esse tal do telefone. Mas a gente tem algumas posições bem concretas lá em casa. Então, telefone ela usa às vezes uma vez na semana. Meu Deus, uma criança de 11 anos usa uma vez por semana? É assim. Eu acredito que ela não tem idade ainda para administrar tudo que uma rede social tem ali envolvido. Então a gente preserva algumas coisas que nós entendemos que são importantes.
Mas se nós olharmos para essa pesquisa, nós sabemos que nós fazemos parte dela. Nós estamos na rede social 3 horas por dia. Eu sou um cara que eu não gosto muito de postagem. Às vezes eu entro numa crise boa. Eu começo a soltar umas faíscas com a minha esposa. Eu digo, para de olhar esses negócios aí. E às vezes eu vejo as pessoas postarem. Me diz a verdade, a rede social não parece uma maravilha as coisas? Porque eles só postam foto de quando viaja, de quando passeia, de quando está jantando num lugar legal. Ninguém posta foto do cesto de roupa suja. Ninguém posta foto da casa toda bagunçada quando você chega e não arruma nada. Ninguém posta foto da cueca do marido com freada de bicicleta. Ninguém posta isso. Isso tudo acontece, não acontece? Então, na rede social eles estão querendo mostrar uma vida que na verdade não é real. E muitas pessoas olham para ela e dizem, meu Deus, eu queria ter essa vida. Eu queria ir lá naquele restaurante. Eu queria ter as roupas dessa pessoa. E nós vamos nos enganando. E nós vamos nos perdendo nisso. Então eu não sou um cara que posta muita coisa. Eu disse para o Paulo, olha, o Paulo postou que eu ia estar ministrando aqui. Eu digo, meus seguidores aumentaram um monte. Porque um monte de gente da Logos e algumas pessoas conhecidas de vocês começaram a seguir. Eu digo, nossa, meus seguidores estão bombando, né? Mas vão perder, porque eu quase não posto nada, né? É raro eu postar alguma coisa. Agora está começando, vocês vão ver. Aqueles que começaram a me seguir vão ver que o meu Instagram está mais atualizado, assim. Mas tudo quem faz isso é minha esposa. Para mim postar uma foto, olha, é uma briga. Daí eu contratei ela para ser me promover, assim. Mas não é porque eu não vivo momentos legais, mas eu tenho um quê com uma vida de mentira? Eu tenho um quê com uma vida de engano? Não que eu venha dizer que só a rede social é uma vida de engano, mas para mim princípios são muito importantes. Então as pessoas gastam muito tempo com essas coisas na semana, mas não gastam tempo para servir a Deus, não gastam tempo. É difícil ir num grupo caseiro semanal, é difícil ir no culto de domingo. Às vezes eu brinco lá na igreja que os líderes agora começaram uma onda de virose, tem virose lá. Daí eles avisam, não vou poder ir hoje porque eu estou com virose. Eu digo, meu Deus do céu, quantas vezes eu fui para a igreja com diarreia, que eu tinha que levantar de 10 em 10 minutos e ir no banheiro, mas eu ia. Quantas vezes eu fui para a igreja com febre. A nossa geração tem se moldado de uma forma com muitos quesinhos, muitas coisinhas que fazem com que ela pare, com que ela deixe de caminhar. Então para mim princípio é muito importante. Mas hoje muitas pessoas têm tentado produzir o seu próprio fogo. E olha que interessante. Volta comigo um capítulo. O capítulo de número 9. Olha só, deixa eu ler ele um pouquinho com você. Ele é um pouquinho extenso, mas presta atenção aqui numa coisa. Olha só. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifícios pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E ofertas de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação do pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por ele, como ordenou o Senhor.
Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fresura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e os degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e preparou segundo o rito, e fez chegar as ofertas de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifícios pacíficos, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fresura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua à direita, Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou, e caiu sobre as suas faces. Vamos avaliar uma coisa aqui. O que nós lemos aqui, às vezes é até meio ruim de ler, não é? Mas o que nós lemos aqui é um processo. Se nós avaliarmos o texto que nós lemos do capítulo 9 de Levítico, era uma orientação do Senhor a Moisés, para ele ensinar Arão, sobre um processo que deveria se ter para chegar a algum lugar. E Arão seguiu uma série de ensinamentos, uma série de orientações do Senhor, um processo de vida, para chegar no último versículo do capítulo 9, e dizer que depois de Arão ter feito tudo aquilo, ele e Moisés abençoaram o povo, e o que aconteceu? E o Senhor mandou fogo. Agora, olha os dois filhos de Arão, olhando aquela situação. Deus mandou fogo, 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 fogo. Olha só que maravilha, olha o que aconteceu, fogo, fogo. E o que eles fizeram? Vamos fazer fogo. Eles deixaram de lado o processo, eles deixaram de lado, mesmo vendo, mesmo participando de tudo aquilo que foi o processo, até chegar o momento onde o Senhor respondeu com fogo, e eles pularam tudo isso e disseram: vamos fazer o fogo. Para que fazer tudo isso? Vamos fazer o fogo agora, e deu. E a Bíblia diz que eles foram consumidos pelo Senhor, porque eles quiseram fazer o próprio fogo. Eles não passaram pelo processo. Hoje está muito comum isso nos nossos dias. Queridos, uma vida com o Senhor, uma vida onde nós nos encontramos com as promessas, com tudo aquilo que Deus projetou e planejou para nós como um único ser, como aquele encontro que Ele tem específico marcado conosco, mesmo sem a gente saber, que foi o que aconteceu comigo aqui. Tudo tem um processo. Tem gente que quer, a nossa geração de hoje, quer tudo instantâneo. Ela quer orar agora de manhã e Deus tem que responder até a noite, senão não é mais Deus.
Ela quer que o ministério dela aconteça agora, e não mais amanhã ou depois. Ela não quer caminhar nos processos do Senhor, aonde Deus vai moldando, vai forjando a nossa vida, nos preparando, nos capacitando, nos moldando para chegar aonde Ele deseja. Se nós olharmos para a Bíblia, é totalmente diferente. A gente vê o Davizinho sendo ungido rei de Israel, e aí depois eu fico olhando, cara, Deus ungiu Davi rei de Israel. Davi não pediu. Depois ele tem que fugir do palácio, sair fugido porque ia ser morto por Saul. Que Davi foi viver com a escória da sociedade dos dias, com os caluniadores, com os endividados, com a pior gente da época. Resumindo, eu não sei se aqui tem favela em Londrina? Tem em alguns lugares? Mas tipo assim, Davi saiu do palácio e foi para a Rocinha, mano. Foi lá pro Vidigal. Foi lá pro meio do problema, da dificuldade. E eu fico pensando, Davi não, graças a Deus, mas eu fico pensando, como é que a cabeça do cara raciocinou? Deus, tu me ungiu o rei de Israel, agora tu me manda aqui pro buraco do raio, eu tenho que vir fugido no meio desse bando de gente. Davi, ele entendia os processos na vida dele. E a Bíblia diz que Davi amou aqueles caras e eles se tornaram os seus valentes. Davi foi o canal do Senhor para transformar a vida deles. Davi entendia os processos na sua vida. Por que nós queremos pular os processos? Os processos são partes. Eu te pergunto, qual é o seu tempo de oração hoje na sua vida? Quanto tempo você gasta em oração? Nós estávamos numa igreja essa semana, onde o Senhor falou lá comigo, teve um encontro, mas o Paulo me contou que a igreja é uma grande igreja hoje, mas ela foi gerada só na oração de um homem, sem estudo nenhum, né? Sem conhecimento humano, sem estudo, um cara turrão. A igreja foi gerada só na oração daquele homem. Qual é o nosso tempo de oração hoje? Qual o nosso tempo de leitura da palavra? O quanto nós temos mergulhado na palavra de Deus e lido a palavra de Deus? Quanto tempo de relacionamento com Ele? Quais os pedidos que você tem feito ao Senhor hoje? Ah, Senhor, eu quero um carro novo. Ah, eu quero uma casa. Quais são os pedidos que você faz para o seu Deus hoje? Quando o Tiago diz, pedis e pedis mal, pedis para esbanjar nos próprios manjares seus. Entenda uma coisa comigo. A modernidade chega, essas coisas são maravilhosas, mas existem princípios de Deus que são imutáveis. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, mas Deus trabalha na nossa vida, e Deus trabalha na vida de cada um conforme Ele quer. Um dia, eu não conseguia entrar na minha cabeça, mas nós fizemos um retiro de jovens. Eu trabalhei com jovens muitos anos, e nós fizemos um retiro de jovens. E no sábado à tarde, um menino incomodou a tarde inteira. Um menino que era recém-convertido, tinha levado a namorada no retiro, e ele incomodou a tarde inteira, brigando com a menina. Ele até deu uma pegada meio forte no braço dele, que eu tive que ir lá e dizer, calma aí, cara. Aí ele ameaçou que ia embora, e ele incomodou a tarde inteira, recém-convertido. Pois bem, fomos para o culto da noite, sábado. Ninguém falou com ele, ninguém orou por ele. O menino abriu os braços na hora do louvor e foi batizado com o Espírito Santo. Eu disse, Deus, esse menino me incomodou a tarde inteira e não deixou eu dormir. Sabe que vai ficando mais velho, num retiro tem que dormir no sábado à tarde, né? Eu gosto de jogar um futebol ainda, mas primeiro tem que dar uma dormidinha. Deus, esse menino não deixou eu dormir, esse abençoado. Eu quase que tive que
dá uns petelecos na orelha dele. E agora aqui tem um monte de crente há tempo que não é batizado. O Senhor batiza um menino que nem te conhece, está ali falando em novas línguas. Estou louco para dar uns charabacantas nele já. Deus, Ele faz a forma como Ele quer. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas existem princípios, existe um processo na nossa vida. O que nós não podemos cair na besteira é de querer produzir o nosso próprio fogo. Nós não podemos produzir o nosso próprio fogo. Nós não somos dignos disso, há um processo. E essas coisas básicas do Evangelho, do relacionamento com Deus, essa modernidade, essa conectividade na palma da nossa mão, acaba nos tirando muito do processo do Senhor. Porque em alguns momentos acontecia muito isso. Ia dormir, pegava a Bíblia, começava a ler. A Bíblia às vezes parecia um sonífero, né? Eu começava a ler de noite e tu dormia. Mas agora, a gente não pega mais a Bíblia na hora que deita na cama, a gente pega o celular e fica nele. Alguns princípios do Senhor não podem ficar de lado. Nós estamos produzindo daqui a pouco o nosso próprio fogo. Nós achamos que não precisamos mais da igreja. Por quê? Porque na igreja a gente só se incomoda, não é verdade? Porque a gente está todo mundo aqui servindo a Deus. Mas tem uns irmãos chatos na igreja, não tem? Tem uns irmãos que tiram a gente da paz. Tem uns irmãos que incomodam a gente. Tem uns irmãos que magoam a gente. Mas eu digo uma coisa lá na igreja. Eu falo, gente, quando você briga com a esposa, você não faz a mala e vai embora. Quando o seu filho te incomoda, você não corrige ele e manda ele embora. Quando o seu irmão de sangue, ele te incomoda, você briga, até fica um tempo, às vezes meio sem se falar, mas depois volta tudo de novo. Por quê? Porque família é assim. Família é assim. Você não deixa de ser família quando você briga, quando você discute, você permanece sendo família. E aí, a igreja, ela é um processo na nossa vida. Ela faz parte desse processo, porque ela vai cutucando a gente. Sabe aquela história do porco espinho no inverno? Para ele se esquentar, ele tem que chegar um próximo do outro, né? Só que ele é um porco espinho. Então o que acontece? Ele fica espetando um outro. Então ele se esquenta, mas quando ele se esquenta, sangra demais. Igreja é isso. A gente ficar se espetando. Faz parte do processo do Senhor na nossa vida. Aí a gente vai se chateando, vai se magoando, vai deixando de fazer muitas coisas, de servir ao Senhor, de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, vai deixando de ouvir o nosso pastor, a orientação. Por quê? Porque a nossa geração quer que tudo aconteça de uma hora para outra. Ninguém mais quer o processo. Ninguém mais quer pagar um preço para alguma coisa. Hoje nós queremos viver, infelizmente, daquelas igrejas onde você entra na porta e diz, vem cá, dá uma oferta maravilhosa que você vai sair rico daqui. É uma troca. É uma troca. Às vezes eu fico bravo lá na igreja, eu brigo com os irmãos. Por quê? Porque eu tive um propósito quando a gente começou a igreja. Deixa eu cuidar meu horário. Quando a gente começou a igreja, foi de restaurar o nome da igreja lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a igreja é mal falada. A igreja no meio da sociedade é mal falada. Porque primeiro que o pastor é ladrão. Depois, porque fica tirando dinheiro do povo. Depois, porque não tem caráter. A gente foi colocar um carpete lá na igreja. E aí alguns meses depois, eu conversando com o menino, ele disse, olha, eu não vendo fiado para a igreja e para a boate. Que comparação, né? Mas por quê? Porque boate abre e fecha e igreja também. Já tomei um monte de calote. Digo, não é possível. E ele vendeu para a gente o carpete lá em 4 vezes. Eu digo, mas por que tu vendeu para nós em 4 vezes? Ele disse, porque eu te conheço. E eu sei que tu ia cumprir aquilo que tu estava falando. Depois eu indiquei ele
para o nosso pastor lá, o pastor Anderson, que veio para a cidade de Novo Hamburgo. Ele colocou o carpete lá, parcelou para eles. Eu disse, cara, nós precisamos resgatar o nome da igreja. E eu segui vários princípios com esse propósito lá na igreja. Eu não toco em nada do dinheiro, mas a gente faz uma coisa no final do ano que às vezes a gente presta conta lá. A gente quis fazer, prestar conta. Às vezes o povo não vai. Aí eu tenho que dizer para eles, vocês gostam de ser enganado. Vocês gostam de ir num lugar onde as pessoas ficam pedindo dinheiro para vocês, e vocês dão com esperança de ganhar mais, mas vocês não querem ver as coisas, vocês não dão valor quando a gente está mostrando o que a gente faz. Nós não queremos viver o processo. E aí muitas vezes nós dizemos, a igreja não presta, é careta. E nós escolhemos mentores da internet para cuidar da nossa vida. Aqueles que não conseguem olhar os nossos defeitos, não conseguem olhar os nossos erros. Não, agora o meu mentor está lá na internet. E ele é que direciona a minha vida, ele que cuida da minha vida. Não existe um mentoramento assim. Não existe. O Paulo às vezes vai lá em casa e senta, eu e a Kézia começamos a falar das nossas faíscas. E de vez em quando ele vai lá e... mas isso, mas aquilo. Eu digo, Paulo, eu acho que essas coisas a Anne também ia ajudar, né? Mas eu não acredito no mentoreamento sem verdade, sem abrir quem nós somos. Aí as pessoas querem ter um mentoramento da internet. Porque esse agora é fera, esse é meu pai espiritual, esse cuida da minha vida. Assim é fácil, até eu cuido sem saber das tuas falhas. É ótimo. Mas isso não é verdade, queridos, isso não faz parte do processo. Nós precisamos entender que existe um processo para que o fogo de Deus venha queimar. Não adianta nós queremos produzir o nosso próprio fogo. Então cuide disso na sua vida. Não produza o seu próprio fogo, entenda que há um preço a ser pago, até propósitos do Senhor estarem se cumprindo na sua vida. Eu estar aqui hoje faz parte de algo que o Senhor me prometeu há mais ou menos 15 anos atrás. Eu recebi um chamado do Senhor mais ou menos por 15, 16, 17 anos atrás. E nesse tempo eu larguei tudo que eu estava fazendo. Eu era jogador de futebol e queria seguir carreira nisso. E aí eu recebi uma chamada do Senhor. Eu disse, não, vou largar tudo. Eu não entendi o tempo, eu não sabia que Deus tinha um processo para fazer todas as coisas, e eu me arrebentei pra caramba. Eu fui trabalhar numa igreja, foram os 2 anos piores da minha vida espiritual, porque eu não entendi o processo, eu larguei as coisas antes do momento de largar. E aí Deus teve que moldar, teve que trabalhar, e foi realizando um processo de cada vez. Hoje eu estou aqui depois do ano de 2013, quando chegou a crise no Brasil. Eu tomei uma pancada muito grande na minha empresa, muito grande. Eu chorava muito, eu pranteava muito. A minha esposa me ajudou muito nesse tempo. E foi logo depois que eu conheci o Paulo, e o Paulo foi uma bênção na minha vida nesse sentido. Mas o Senhor, Ele trabalha com um processo na nossa vida, e hoje Deus tem virado o tempo na nossa vida, tem girado a roda. Passar dificuldade, passar problemas, faz parte do processo do Senhor. Nós temos deserto, tem um momento que Deus esmaga a uva de uma forma, e faz parte do processo. Se a gente foge disso, a gente demora muito mais para que Deus possa liberar fogo sobre a nossa vida. Faz parte do processo. Eu preciso entender que o processo é fundamental na minha vida. Então não produza o seu próprio fogo, deixa Deus mandar o fogo dele. Segundo ponto, os outros vão ser rapidinhos, não se apavore. Segundo ponto, não murmure ou estacione na sua vida. Verso 3 ao 6. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito.
Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, ou raspar os cabelos, nem rasgueis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio do Senhor. A Bíblia diz ali no verso 3, ele termina dizendo: e Arão se calou. Os filhos foram consumidos pela a glória do Senhor, foram mortos, mas a Bíblia diz que Arão se calou. Arão se calou porque ele sabia da soberania de Deus. E em muitos momentos da nossa vida nós não conseguimos compreender os planos do Senhor. Nós não conseguimos compreender quando Deus está nos esmagando, quando Deus está fazendo que o processo aconteça na nossa vida. E nós vamos questionando o Senhor de muitas coisas. E nós achamos que Deus, Ele erra na nossa vida. E infelizmente a nossa geração parece um monte de criança mimada, que chora e reclama porque Deus está fazendo o processo na sua vida. Arão, ele se calou, ele ficou quieto, porque sabia que o Senhor sabia fazer todas as coisas. Então, eu não sei o que você possa estar vivendo, eu não sei se você está vivendo um tempo onde o Senhor está te moldando, está te esmagando, mas não ouse reclamar do Senhor e dizer por quê. Deus sabe todas as coisas. Existe uma palavra hebraica chamada Lashon Hara, que quer dizer língua má. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida e faz parte do processo. Não abra a sua boca para reclamar do processo de Deus na sua vida. Não permita que da sua boca saia Lashon Hara, que são palavras más. A Bíblia conta que Miriam, a irmã de Arão, ela fala mal de Moisés. E aí quando ela fala mal de Moisés, acontece uma outra palavra hebraica na vida dela que chama tsarat, que ela fica leprosa nas suas mãos, porque ela questionou a autoridade que Deus havia colocado nas mãos de Moisés. Às vezes nós temos a mania da nossa geração de achar que nós sabemos fazer as coisas, que nós sabemos fazer da melhor maneira. Quando Deus escolhe alguém, Ele estabelece algo sobre a vida de alguém. Miriam, porque falou mal de Moisés, ela ficou leprosa, Moisés teve que orar por ela. O povo de Israel, que foram os 12 espias, 10 vieram e falaram mal da terra que Deus havia dado para o povo. A Bíblia diz que eles caminharam 40 anos no deserto, até toda a sua geração estar morta, e não entraram na terra prometida. Por quê? Porque liberaram Lashon Hara da sua boca. Arão se calou. Arão se calou. Eu não vou falar nada. Deus é soberano naquilo que faz. Ele tem o seu processo. Se chegou o momento de Deus me humilhar, eu vou me calar, porque o mesmo Deus que me humilhou é o mesmo Deus que vai me exaltar. Deus, Ele sabe como Ele procede com o processo na nossa vida. Então não abra a sua boca para falar palavras más. Não deixe a sua língua ser liberada coisas ruins que na verdade vão te afastar daquilo que Deus tem para fazer. Quando Paulo estava orando hoje pela manhã, ainda antes da palavra, ele estava liberando palavras que devem fazer parte da sua vida, palavras como sementes que você deve declarar, que você deve crer, mesmo que nada esteja acontecendo, porque o nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então declara aquilo que você crê, não aquilo que você está vendo. Declara aquilo que você crê. Não permita que da sua boca saia Lashon Hara, mas que da sua boca saia a palavra de Deus revelada, aquela que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua história. Deus pode estar tratando a sua vida, mas não entre num tempo de luto. Não estacione. Moisés disse para Arão: olha, vocês
Não raspem a cabeça, não rasguem as suas vestes. O restante da tribo pode lamentar, pode ter o luto, mas vocês não. Vocês permaneçam firmes diante do Senhor. O luto às vezes destrói a nossa vida. Nós paramos uns 6 meses na igreja de caminhar lá em Novo Hamburgo, porque nós tínhamos um líder de jovem que caiu em adultério, e nós não temos por prática esconder nada, e nós trouxemos à luz de toda a igreja para que todos ficassem sabendo. Só que aquilo trouxe um tempo de luto muito grande, e nós ficamos estacionados naquilo, porque nós amamos o Senhor e nós não queríamos que aquilo tivesse acontecido, mas nós estacionamos, ficamos parados num tempo de luto muito grande, até Deus dar uma sacudida na gente. Ei, isso acontece em muitos lugares. Se vocês preservaram a santidade, dá um passo para frente. Luto. Então não fica chorando a sua tristeza, não fica chorando as suas mágoas, não fica chorando o seu sofrimento, não fica parado chorando, lamentando o seu luto. Dá um passo para frente e vai adiante. A tristeza, ela dura uma noite só, a alegria vem pela manhã. Não para, não estaciona. E por fim, não deixe a igreja, pois nela há vida e cura. Tem um movimento agora que os caras querem ser igreja individual, né? Sozinho a gente é templo do Senhor, mas igreja a gente é quando a gente está junto. Aí nós somos a igreja. Olha o que o Moisés disse a Arão: não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Moisés deixou bem claro para Arão: não sai da porta da tenda da congregação. Não sai. Não sai, porque se você sair, você vai morrer. Olha só. Hoje em dia nós encontramos às vezes pessoas que estão magoadas como nós, e o que elas dizem? Sai da igreja, mano. Os caras só querem te sugar, só querem mandar na sua vida, porque elas não querem passar pelo processo. Moisés deixou bem claro para Arão: não sai da porta, porque se você sair, a morte. Quando nós saímos da igreja, acontece a morte. Nós saímos da comunhão, nós saímos do relacionamento onde Deus está fazendo o processo na nossa vida. Deus não quer que nós morramos, Deus quer que nós aprendamos a viver. O Evangelho é o maior mistério do mundo. Por quê? Porque ele nos leva a viver com pessoas que são totalmente diferentes da gente. Classe social, cor, maneiras, costumes de viver. Traz um pastor lá do Amazonas para vocês. Traz gente de cada canto aqui, do Chile. Porque essa diversidade do Evangelho, nós aprendemos a vivermos com as diferenças. Nós precisamos aprender isso. Então sair da igreja muitas vezes não é o caminho, não é o lugar que nós devemos ir. E aí olha o que Moisés termina falando para Arão: porque está sobre vós o óleo da unção. O que é o óleo? O óleo do Senhor está aqui para ser derramado, para curar as nossas feridas, para sarar as nossas dores. Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que nos despedaçou, ao terceiro dia nos sarará. O mesmo Deus que nos despedaça no meio do processo é o mesmo Deus que derrama óleo e cura as nossas feridas. Então Moisés estava dizendo isso para Arão: Arão, não sai da porta da tenda, para que vocês não morram, porque há vida na tenda, há vida na congregação, e o óleo da unção vai curar todas as coisas. Então eu queria compartilhar nessa manhã isso com você. O pessoal da adoração pode passar.
Eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã. Não produza o seu próprio fogo. O fogo só vem de um lugar, só vem do Senhor. Não produza o seu próprio fogo. Não permita que a sua boca ela fale ao contrário daquilo que Deus tem para a sua vida. Nem estacione. E por terceiro, não saia da casa do Senhor. Por mais que nós passamos problemas, dificuldades, dores, esse é o lugar onde Deus trata, cura e sara na nossa vida. É aqui. Se coloque de pé nessa manhã. Eu quero orar com você. Entenda uma coisa. Deus ele ama princípios. E existem princípios que são imutáveis. O Senhor ama princípios. Lembra quando Davi ele assume o reinado completo de Israel? E aí a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele quer trazer a arca novamente da aliança. A arca que representava a presença de Deus. A arca tinha sido roubada há alguns anos pelos filisteus. E ela tinha ficado no templo dos filisteus e começou os deuses deles começaram a ser destruídos, a cair em pedaços. Depois ela foi enviada para uma casa no meio da cidade, e as pessoas começaram a ficar leprosas, começaram a ter úlceras, até que elas foram tiradas. Ela foi tirada do meio do arraial dos filisteus. Ela ficou numa casa durante muitos anos. Mas ela não gerou, a arca da presença não gerou nada. Eu não me lembro agora aonde que ela ficou, não sei se Paulo lembra. Ela ficou num lugar que a presença de Deus não produziu algumas coisas. Ela ficou anos numa casa. Passa-se o tempo, Davi quer buscar a arca. A Bíblia diz que Davi manda fazer um carro de boi, manda buscar com um carro de boi. E colocaram a arca no carro de boi, o carro de boi vai indo, e a arca vai cair, e Uzá vai tentar segurar a arca numa boa intenção, e Uzá é fulminado pela glória de Deus. A Bíblia diz que Davi pega aquela arca e leva para uma casa no caminho de um homem. Não recordo o nome agora, se era Abinadab, uma coisa assim. Obed-edom. E Davi disse: eu não quero mais tocar na arca, porque se ela matou um cara eu não quero mais. Só que a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom começa a prosperar. Ela ficou anos num lugar e não aconteceu nada. Ela foi alguns dias para a casa de Obed-edom, e Davi ouviu a fama que a casa de Obed-edom estava prosperando. Por quê? A casa onde ela ficou anos não tinha princípios. Na casa de Obed-edom tinham princípios. E a arca começou a trazer, a presença de Deus começou a trazer prosperidade, abundância. E Davi ouviu sobre isso. Mas como se ela matou um homem e agora ela está prosperando? O que Davi fez? Foi ler as ordenanças do Senhor de como deveria ser carregada a arca. Voltou lá para trás para os princípios. Voltou lá para trás aonde Deus orientava: não, a arca precisa ser carregada dessa maneira. Coloca ela nos ombros dos levitas, só os levitas podem carregar. Os levitas vão dar 7 passos e vão sacrificar ao Senhor. Assim a arca deve ser levada. Caiu a ficha em Davi. Eu fui buscar a arca e deixei os princípios de lado. Ela está lá prosperando e abençoando a vida de Obed-edom, porque os princípios estão corretos na vida dele. Eu vou trazer a arca debaixo dos meus princípios aqui para Jerusalém. E Davi manda os levitas buscarem a arca da forma como o Senhor havia ordenado. E a arca é trazida e é colocada numa tenda no meio de Jerusalém. E o arraial de Israel vai ao delírio, porque a presença de Deus estava novamente estabelecida no seu lugar, na sua nação. Os princípios não podem ficar de lado na nossa vida. Os princípios não podem ser deixados. Valorize os princípios na sua vida, mas acima de tudo também ame a igreja.
porque a igreja é o lugar que Deus escolheu para realizar os processos dele na nossa vida. Eu sou um cara apaixonado pela igreja, e eu brigo com os caras que falam mal dela. Eu sei que a igreja, na sua instituição, tem um monte de gente fazendo coisa errada, mas não importa o que eles estão fazendo errado, eu quero fazer aquilo que é certo. Se eles estão carregando a arca errada, eles estão deixando ela quebrar, eles estão matando um monte de gente, não me importa. Eu quero fazer o que é certo, porque eu amo a igreja. Ela é a noiva. Ela é a noiva. E a Bíblia diz que o noivo, ele vem para buscar uma noiva pura, sem mácula. O noivo vem para buscar uma noiva adornada, uma noiva com princípios, uma noiva santa. Esse era o plano do Senhor. Então eu quero orar com você nessa manhã. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa